E sério, Park Kwame dizia, então ele finalmente apareceu. E enquanto Park An-jun se aproximava, todos ficavam inquietos por conta de sua presença. E percebendo que todos estavam com receio de se mover, Lee Dong-hwa se irrita, e gritava para que eles o atacassem de uma vez. E mesmo com receio, todos decidem avançar. E sem demonstrar reação, Park An-jun se recordava de seu treinamento, aonde seu pai o ensinava. Você sabe que seus punhos são como martelos. O seu corpo sólido e rotação eles fizeram de você alguém forte. Mas me diga, Anju, quando você conhece a pessoa mais forte isso não será tão eficiente. Um martelo pode ser útil para quebrar um único tijolo. Mas você não pode derrubar alguém com tanta força quanto centenas de tijolos. Então, como lidar com alguém tão forte? A resposta é: aplicando toda a força dos seus golpes em um punho que transmite a força do centro. E após quebrar todos aqueles tijolos com tamanha força, o pai do prota volta a falar. A força é transmitida através do centro do punho. Este é o punho que você precisa aprender. Deixando assim, o prota surpreso. E após se recordar de tudo isso, o prota imediatamente aplica os ensinamentos de seu pai, fazendo assim dois caras voarem de uma vez. E vendo a tudo isso, Park Kwame gritava para seus homens retrocederem. Pois quem vai agir agora? Será ele. E ó encarando. Park Kwame afirma que este homem não é um oponente para qualquer um enfrentar. E enquanto o prota olhava para ele, Park An-jun rapidamente avança com um soco. Mas ele era surpreendido por Park Kwame ter defendido esse ataque. Então Nan Yun rapidamente pegava o prota, o arrastando com muita força. E sem perder tempo ele jogava o prota para perto de seu companheiro, que o estava aguardando, com um golpe extremamente forte. Fazendo assim o prota solta um pouco de ketchup. E após ficar de pé novamente, o prota em pensamento reconhecia que o ataque que ele acabou de levar era muito forte. Então Park Kwame dizia ao prota: ouvi rumores de que meu oponente seria uma fera. Mas pelo que eu vejo era um rato. Park An-jun, você pode ser forte entre os meninos. Mas você não é páreo para aqueles, como nós que conseguem modificar todo o corpo por apenas um segundo. Acho que é o bastante, não acha? E ao ouvir isso, o prota imediatamente avança com um direto. Porém, Park Kwame facilmente desvia, ao mesmo tempo que aplicava um golpe. E sem nem ter tempo de respirar, o grandão acertava o prota em cheio. E por um momento o prota se recordava de seu treinamento, fazendo assim ele se recompor novamente. E pronto para acabar com o prota com um último golpe. Park An-jun então tentava replicar os ensinamentos de seu pai, ao mesmo tempo que falava em pensamento. Girar. E dar um golpe preciso, usando toda a força do golpe, sem dispersar. Devo concentrar a força e bater forte. E com um golpe certeiro. Até as meninas de longe perceberam que este golpe havia sido muito forte. An-jun então repete esse mesmo golpe várias vezes. E irritado por estar apanhando, Park Kwame dizia: ei cachorrinho, eu já disse que é impossível. E após acertá-lo com um direto, ele em seguida tentava aplicar um chute, mas o prota era mais rápido. E o encarando, o prota falava que ele não ligava para a opinião alheia pois ele segue seu próprio caminho. E rapidamente acertava Park Kwame em cheio. E após se afastar, Park Kwame dizia em pensamento: essa é uma maneira diferente de se mover. Será que ele vai se sair bem de agora em diante? Claro que não. E em seguida Park Kwame acertava o prota em cheio ao mesmo tempo que dizia que ele estava cheio de aberturas. E enquanto cuspia ketchup, os outros dois rapidamente o agarravam. Logo em seguida Park Kwame se preparava para dar um chute, fazendo assim ele voar longe.
E de longe a interesseira gritava de preocupação. Já o prota imediatamente se levanta. Park Kvamin imediatamente dizia: Park Anjun, devo admitir que você é forte. Porém, mesmo que não sejamos tão fortes quanto você, há apenas uma diferença entre você e nós. Então lembre-se. No mundo da competição, essa diferença determina a vitória ou a derrota. E sem demora Park Kvamin o acertava. Já o prota, mesmo cuspindo ketchup, ele o atingia, deixando assim ele surpreso. E sem perder tempo ele aplicava uma boa martelada. Logo depois, Nan-Yun avança. Mas o prota rapidamente o parava. Então o grandão começa a tremer, pelo prota tê-lo parado. Em seguida o prota atingia ele. E após receber esse golpe, o grandão começa a se dar conta que o prota é bem mais forte do que ele pensou, e ainda afirma que se ele receber mais um golpe do prota ele pode acabar apagando de vez. Em seguida Park Kvamin se levantava. E desesperado Park Gil gritava: Vocês que são os melhores, não conseguem lidar com um homem comum? Se vocês perderem aqui, não terão patrocínio nem nada. E ouvindo isso ambos começaram a se recompor. Em seguida Park Kvamin falava em pensamento: Como pode uma pessoa ser assim? Você não pode dizer que o treinamento o tornou mais forte. Eu odeio admitir isso. Mas Park Anjun, aquele idiota. Ele é realmente diferente. Após isso os três avançam. E mesmo estando receioso, Park Kvamin trocava socos com o prota. Porém, Park Kvamin acabava não suportando o soco. Em seguida, Park Kvamin começava a se recordar do passado. E nas suas memórias ele narrava dizendo: Eu era o melhor da minha modalidade. Ainda assim, um atleta de um esporte impopular como poderia ter mais reconhecimento? Apesar dos nossos esforços, o ambiente era muito severo e o futuro era sombrio. Se ao menos tivéssemos o ambiente certo, eu poderia provar meu valor no cenário mundial. Foi então que apareceu diante de nós. Em troca de trabalho sujo, ele nos patrocinaria. Naquele dia, eu fui humilhado em troca dos meus sonhos. E aqueles que virão depois de mim, por eles. Se eu pudesse correr um pouco mais para mim já estava bem. Mas, por conta desse cara, eu acabei percebendo algo. Não foi atmosfera nem nada do tipo. Tudo que eu tinha feito, até aqui, foi apenas uma desculpa para esconder as minhas limitações. Então, é essa a sensação de estar no fundo do poço? Embora eu tenha perdido, eu me sinto aliviado. E sem demora o rosto dele era chutado, pelo Park Gil, que gritava o chamando de imbecil. E enquanto pisava nele sem parar, Park Gil mandava Park Kvamin levantar. Pois o que estava em jogo era muito dinheiro. Porém, o prota rapidamente o interrompia. E enquanto cuspia ketchup, Park Kvamin assistindo aquilo, ficava sem entender o que estava acontecendo. Já na arquibancada, Insang-a não parava de dar risadas. E no chão, Park Gil estava próximo de vomitar. Mas o prota rapidamente o pegava gentilmente pelos cabelos. Park Gil então o chama de idiota, e o pergunta por que ele estava fazendo isso com ele. Então o prota o respondia, dizendo que se ele pode bater, ele também pode apanhar. E irritado ele chamava o prota de pedaço de merda. Porém o prota rapidamente dava um corretivo nele. Já o ruivo ainda estava em um impasse, entre o Lee Donva. Lee Donva enquanto olhava ao seu redor, ele reconhecia que o time dele não iria ganhar. Então, ele decidia se render, dizendo ao ruivo que desistia. Afinal, mesmo que ganhasse contra o ruivo, ele certamente não venceria todos os outros. E vendo isso, Kim Dong-yeon rapidamente macetava a cara dele. Lee Donva porém não entendia o motivo dele estar o batendo.
Até porque ele já havia dito que desistia. O ruivo então afirmava que ele era um lixo desprezível. E de volta ao Prota. Ele ainda continuava a macetar o Park Gil. E com um soco, ele mandava Park Gil voando para bem longe. A interesseira gritava dizendo que ele havia levado uma falta por tê-lo atirado fora da linha. Em seguida as duas caíam na risada. Já o Prota apenas olhava para elas. E no chão, Park Gil pergunta ao Prota novamente por que ele estava fazendo isso. E com uma aura ameaçadora, o Prota dizia: "Bom, eu não me lembro de dizer que eu te deixaria de fora." E enquanto Park An-jun avançava, Park Gil gritava para ele não avançar mais. E enquanto o Prota estava com a mão formigando, ele também parava. Pois ele se recorda mais uma vez do que seu pai havia lhe dito. De que ele jamais deveria lutar com uma pessoa que não está disposta a lutar, pois essa é a responsabilidade dos fortes. E no presente, Park Gil ameaçava o Prota, dizendo que se ele desse mais um passo, ele tornaria a vida do Prota um pesadelo com os vários contatos que ele tem. E escutando isso, ele imediatamente abria um sorriso. E com um olhar ameaçador ele perguntava: "Então você está com vontade de lutar?" Dando assim um lindo soco nele. Depois de parar longe, ele no chão rapidamente tentava escapar. E enquanto corria desesperado, ele novamente ameaçava o Prota e ainda o chamava de mendigo. Mas Park An-jun facilmente o alcançava. E com um soco, ele atravessava uma porta. Park An-jun então o seguia para dentro. Porém ele era surpreendido com algo em sua direção. Park Gil então falava: "Quer vir atrás de mim? Tudo bem. Mas antes tente passar por isso, seu imbecil." E enquanto Park An-jun desviava de todas as bolas, Park Gil continuava a mandar mais bolas sem parar. Mas Park An-jun mais uma vez chegava próximo a ele. E sem poder reagir, ele era pego mais uma vez. E ligando a máquina, o Prota botava ele para receber elas. Park Gil, após receber isso, ele em pensamento dizia que nunca em toda a sua vida tinha sentido tanta dor, e ainda falava que se isso continuasse ele poderia ir de arrasta para cima. Então ele começava a dizer que sentia muito. Mas o Prota o interrompia, com uma bola em sua boca, lá ele. O Prota em seguida dizia que ainda não, pois ele parecia que queria lutar mais. Park Gil então começava a se cagar de medo do que o Prota ainda poderia fazer com ele. Em seguida Park An-jun o levava gentilmente para a parte de fora, aonde estavam os outros, que também já haviam acabado com todos os rivais. E se aproximando, Oh Jun-woo finalmente aparecia, com um grande sorriso. Passado isso, no prédio do Lee Dong-ho, aonde nos é mostrado que ele é o filho mais velho do grupo Seosan. E tirando óculos, ele afirmava que tudo estava correndo como o esperado. Já em outro lugar, Lion King ia na direção de uma pessoa. Em seguida Lion King dizia: "Já está na hora de darmos o próximo passo." Kim Seo-su. Passado um tempo, era possível ver os irmãos juntos. E sem perder tempo Lee Dong-ho dizia: "Bem, eu não esperava nada deles. Podemos ser meio-irmãos, mas ainda somos irmãos, então, não há como eles terem sucesso onde você falhou." De um lado se tem uma mulher que tenta resolver o problema com alguns centavos. Já o outro, tem a brilhante ideia de arrastar um atleta que não tinha nada a ver com a luta para um combate, que no final custou muito caro. Bom, o que se pode conseguir de pessoas assim? O poder é a confiança construída ao longo do tempo, e o medo psicológico do grupo. O que acontece quando você tem essas duas coisas? Só basta olhar para eles. Lion, no fim, é sobre você e eu. E você depois de tudo que fez com o Nexus. Você não vai pensar em mais nada, certo? Então Lion King apenas o encarava, em resposta à pergunta de seu irmão. Lee Dong-ho em seguida, gritava para seu grupo, os perguntando se eles estavam prontos.
Então eles rapidamente respondiam que sim. E com uma cara seria Lee Dong-ho, mandava seus homens avançarem. E após confirmarem novamente, Lion King ficava desconfortável com tudo, pois o seu irmão iria usar aqueles homens para alcançar a vitória. Já no prédio do Oh Jun-woo, todos estavam reunidos ali, inclusive a In Sang-ya. E desconfortável com a presença dela, a interesseira perguntava ao Oh Jun-woo o que, exatamente a In Sang-ya, estava fazendo junto deles. E escutando isso, In Sang-ya a chamava de estúpida por só ter percebido isso agora. A interesseira então, ficava irritada por ela a chamar disso, e ao mesmo tempo o atendente gado a tentava parar, mas Kim Dong-hyun o segurava. Oh Jun-woo então dizia que a In Sang-ya ajudou eles, e está do lado deles. E ele ainda diz que ela é a única que pode contar o que sabe sobre Lee Dong-ho. Mas In Sang-ya ressalta que ela tem outra razão de estar junto deles, que, por ela ter emprestado uma grande quantia ao Oh Jun-woo, e se ele cair, ela estará em uma situação complicada. E ao ouvir falar em dinheiro, a interesseira rapidamente fica curiosa, e a pergunta, se ela tem realmente essa quantidade para poder emprestar alguém como Oh Jun-woo. In Sang-ya, então tranquilamente a respondia que ela deve ter a mesma quantia que Oh Jun-woo tem. E a encarando. Ela imediatamente se apresenta, e dava a In Sang-ya as boas-vindas ao grupo. In Sang-ya então dizia que ela tinha uma ótima personalidade. E enquanto o de óculos ficava encantado, por ela fazer as pazes, o ruivo ficava incrédulo por ela mudar de repente só por ter ouvido a palavra dinheiro. Em seguida In Sang-ya decide contar a história por trás da família de Lee Dong-ho, dizendo: as raízes do grupo Seosan são a maior organização mafiosa da Coreia. A organização, que já foi absoluta em termos de dinheiro e nos punhos, na economia e política, sempre crescendo para influenciar todos os aspectos da vida. Com o passar do tempo, com esse grande poder, eles conseguiram se tornar uma grande corporação ao invés de apenas gangsters. No entanto, a organização em sua raiz ainda está viva e bem. E tentar continuar essas raízes para a próxima geração, e é aí que entra o Lee Dong-ho. E para assim perpetuar as gerações de gangster de elite. E a interrompendo a interesseira questionava o que seria gangster de elite. In Sang-ya então conta que, eles pegam garotos que tenham talento, e os submetem a um regime duro, para que eles virem as ferramentas perfeitas. Mas Oh Jun-woo ficava em dúvida de uma coisa. Se é verdade que eles têm esse tipo de pessoa de elite a serviço dessa família, então qual o propósito de criarem anexos? Ouvindo isso In Sang-ya o responde dizendo que anexos era o jeito do irmão mais novo Lion King provar seu valor de herdeiro. Então Oh Jun-woo chegava à conclusão que Lee Dong-ho nunca teria gostado da construção da Nexus, por isso ele estava esperando a Nexus crescer, e quando chegasse em um ponto ele iria usar toda a sua organização para tomar a Nexus de uma vez, e provar que Lion King não era rival para ele. E sorrindo, In Sang-ya o elogiava pela análise precisa. Então o Protoss interrompem dizendo: vocês estão dizendo que esses gangsters são mais fortes que Kim Cheol-su? Todos vocês não sabem o quão forte Kim Cheol-su é. Não sei quantos adversários ele vai enfrentar, mas eu sinto que ele não terá problemas. Pois o Kim Cheol-su e o mais forte que qualquer um que eu já lutei. E no passado, um jovem era parabenizado por um homem de terno que o dizia: muito bem, você se encaixa bem em nossa organização. Então esse mesmo jovem continuava a narrar falando: onde quer que você vá, com quem você estiver, a palavra com a qual nos estávamos mais familiarizados era ser mais forte. Todos os dias tínhamos a mesma rotina para assim alcançarmos o ápice desejado, de força. Porém, o que é esse cara? Somos os mais fortes, só tiramos as lições mais rigorosas. Como podemos ser oprimidos por um bastardo como esse? E após jogar um cara para longe, Kim Cheol-su se aproximava desse rapaz, ao mesmo tempo que dizia: você não é fraco. O problema é que eu sou excepcionalmente forte. E ouvindo isso o rapaz rapidamente tirava uma tramontina do bolso e em seguida ele respondia dizendo: você acha que isso é o fim?
hoje foi apenas um aviso. Isto é tudo por hoje. Mas, da próxima vez, não será fácil, Kim Cheol-su. Porém algo encostava nesse rapaz. E sem poder reagir a tempo, ele era facilmente apagado. E o encarando, Kim Cheol-su perguntava ao seu antigo aliado quanto tempo já se passou desde a última vez que eles se viram. Lee Moon-gil, então diz que quase não o reconheceu. E ainda o encarando, Kim Cheol-su diz ao Lee Moon-gil para eles erguerem novamente anexos. Já em outro local, um homem de óculos informava a um outro dizendo: Senhor, parece que houve um ataque a Muju ontem à noite. Chegou uma solicitação de assistência e acreditamos que nosso representante está atualmente sob custódia. Já este homem rapidamente o respondia: Sempre acontece muita coisa lá. Vou aproveitar essa oportunidade para educá-los. O de óculos então volta a falar: Bem, antes de tudo, temos que identificar as organizações perto de Muju. E o interrompendo o homem que não mostrava o rosto novamente falava: Não. Diga às crianças para fazerem isso, não aos mais velhos. As crianças deveriam crescer conhecendo o gosto do combate. Então imediatamente somos apresentados a novos personagens. O de cabelo branco de nome, Kang Soo-yuki, ele o número 3 da elite de Seulsan. Já o outro se chamava Oh Byung-seo, o número 2. E por último, ele, Choi Byung, o número 1. E mudando novamente para outro local, vários homens estavam mantendo um homem preso ali. Então o homem falava que a prensa que ele acabou de tomar foi muito dura. Em seguida ele perguntava se o rapaz que estava junto dele estava bem. E cuspindo ketchup o rapaz imediatamente dizia que esses caras não faziam ideia no que estavam se metendo, pois na verdade eles fazem parte do grupo Seulsan. E enquanto levantava uma tramontina para o gordinho, ele dizia: Esse cara parece não entender a situação, entenda, se tivéssemos medo disso, não teríamos começado tudo isso. Então cale a boca e chame aqueles imbecis do grupo Seulsan, pois nosso objetivo eram eles desde o início. Porém, um de seus homens era arremessado para longe, por ninguém menos que os 3 de antes. E vendo isso, um deles ficava decepcionado por terem aparecido só 3 deles. Já o rapaz de trás dizia para ele ficar em alerta, pois estes 3 são da elite da Seulsan, e ele termina dizendo que foi eles que havia derrotado o amigo deles. Sabendo disso, o homem ficava sério. Porém antes que ele pudesse pensar em reagir, o jovem era rapidamente abatido. E de costas o de cicatriz informava aos outros 2 para não conversarem, pois isso não vai demorar muito. E ao escutarem isso todos ali, se enfureciam contra o de cicatriz. Já o chefe deles, dava risada. E em seguida ele afirmava que o de cicatriz engoliria essas palavras. E depois de um tempinho, os 3 já haviam terminado com todos ali. E enquanto eles estavam prestes a sair, o gordinho rapidamente chamava a atenção deles, dizendo: Obrigado, como sempre tenho certeza de que há mais deles por aí. Mas o de cicatriz decide passar a tramontina nele. Então ele falava: Pare de fazer coisas pelas quais ser grato, este é o seu aviso final. E após saírem, o de cicatriz decidia acender um cigarro, na chuva. Mas antes dele tentar fazer este feito, um homem em um carro informava que o chefe deles queria conversar com ele. Ao atender, Lee Dong-ho, que estava em volta de várias pessoas caídas, falava: Que coisa vergonhosa! Todas as crianças que você enviou foram derrotadas por Kim Cheol-su. Vem aqui, Choi Byung. Agora mesmo. E chegando no prédio, Lee Dong-ho rapidamente o perguntava: O que você vai fazer? Diga alguma coisa. Choi Byung então o respondia: Achei que nosso oponente fosse Park Hyun-jun. Por isso pensei que as crianças conseguiriam lidar com Kim Cheol-su. E novamente Lee Dong-ho falava: Aquele imbecil era o número 1 de toda a Nexus. Bom, Choi Byung, apesar de tudo você também é meu irmão. Não importa o quão feio você seja, você ainda é um filhote de tigre de qualquer forma,
E Qin Shousu, ele é o cara que conquistou o país inteiro. Por isso de agora em diante não cause estragos em busca de vingança. Não tenha pressa, estude seu oponente. Afinal, quando você entende o modo de agir do seu oponente é aí, que fica fácil derrotá-lo. E erguendo o taco de golfe, ele imediatamente acertava o Choi Byung-gu. E enquanto se fazia no chão uma poça de ketchup, nós rapidamente vemos o estrago feito na cara desse cidadão. Em seguida Lee Dong-ho dizia: então Choi Byung-gu, termine tudo de uma vez. Entendido? Choi Byung-gu então, afirmava que sim. E em um outro lugar, Lee Nung-gil e Qin Shousu estavam juntos. Então Lee Nung-gil começava a dar risada. Em seguida ele falava: isso é realmente um absurdo. Você pensou se dissesse vamos fazer anexos de novo, eles concordariam com você? Você nos abandonou para salvar sua própria pele. Você só se importava com o seu sucesso, não éramos nada para você. Mas aqui agora você vai reconstruir o Nexus. Então Qin Shousu se punha de joelhos. E sem entender, Lee Nung-gil pergunta o que ele estava fazendo. Qin Shousu imediatamente falava: sim, eu fui egoísta. Vocês se foram e eu percebi o quão errado eu estava. Eu queria me desculpar pelo menos assim. Desculpe, Lee Nung-gil. Já Lee Nung-gil rapidamente o respondia: Qin Shousu não se ajoelhe assim na frente de ninguém. Porque esse tipo de comportamento é um insulto para aqueles de nós que o seguiram uma vez. Vou embora. Não tenho nada mais a dizer. E enquanto Qin Shousu permanecia quieto, Lee Nung-gil se afastava. Passado isso, em um outro lugar, o de óculos estava em treinamento junto do Kim Dong-gyeon. E enquanto treinava, o de óculos o elogiava, pois a postura dele havia melhorado. Porém o ruivo afirmava que ainda não era o bastante. E nas lembranças dele, o seu mestre havia lhe perguntado qual era o motivo dele lutar. Em seguida o velho revelava que a técnica básica do Muay Thai era, o indivíduo por a razão pela qual luta em seu punho. E de volta ao presente o ruivo, dizia que ele sempre tinha sido um fardo para o seu amigo. Mas, de agora em diante ele fará a sua parte. E vendo o entusiasmo do ruivo, o de óculos, começa a dar o seu melhor também. E no prédio do loirinho, Oh Jun-woo dizia: a partir de agora, eu, o Lee Dong-ho e o Lion King, lutaremos nós três um contra o outro. Então vejamos. Se você se mover descuidadamente perderá energia. Se você for atacado será derrotado. De agora em diante tudo será discreto. In-sang então dava sua própria opinião. Mas parece que dar tempo aos nossos oponentes seria uma desvantagem para nós porque eles nos superam em número. Não seria melhor atacar o Lion King primeiro já que ele está mais vulnerável? Oh Jun-woo então a responde: honestamente, isso também é impossível. Qin Shousu está ligado ao Lion King. Porque eu não sei, por quais variáveis esse cara irá se mover. Vamos esperar e nos preparar para qualquer eventualidade. No momento em que alguém quebra esse equilíbrio, sem nem pensar nisso, as coisas vão acontecer rapidamente. E de noite em uma área diferente, Qin Shousu caminhava tranquilamente. Porém, alguém o observava de longe. E enquanto puxava uma tramontina, ele imediatamente avançava. Mas antes que o tocasse, Qin Shousu facilmente desviava ao mesmo tempo que o acertava. E após olhar para ele, Qin Shousu se surpreendia. Pois a pessoa que havia o atacado era o irmão da interesseira, Choi Baekun. E enquanto Choi Baekun tentava passar a tramontina, Qin Shousu rapidamente o desarmava. E vendo isso, Choi Baekun tentava acertá-lo com um soco. Mas Qin Shousu facilmente o acertava. E em pensamento Qin Shousu dizia: de Lee Nung-gil a esse cara, eu também devo ter sido um lixo. Em seguida, Choi Baekun finalmente acertava um golpe no Qin Shousu. Porém,
Imediatamente ele desconfia, pois em condições normais ele nunca o acertaria. Choi Baekun então se irrita e pergunta a ele por que ele deixou ser acertado, ou melhor, por que ele está se arrependendo agora. Pegando pela gola, Choi Baekun exigia que Kim Cheol-soo agisse como ele sempre agiu, como um total lixo. Em seguida, Choi Baekun começa a amassar a cara do Kim Cheol-soo. E enquanto apanhava, ele se recordava do que Lee Mun-gil o havia dito anteriormente. Então, ele pegava a Tramontina e devolvia ao Choi Baekun, ao mesmo tempo que pedia desculpas. E ainda falando, Kim Cheol-soo afirma que ele era sim, um cara egoísta e arrogante, e por conta disso, ele falava que não se moveria não importa o que aconteça. Mas, Choi Baekun se irrita com essa fala. E com a Tramontina na mão. Enquanto avançava ele falava: "Você acha mesmo que eu não vou ser capaz de fazer um buraco em você?" E enquanto ele o encarava, Choi Baekun intencionalmente erra. Então, ele solta a Tramontina. E novamente ele dizia: "Você e realmente um cara amargo que consegui deixar qualquer um infeliz. Viva o resto de sua vida sofrendo, sendo quem você é." E ouvindo isso, Kim Cheol-soo não demonstrava nenhuma reação. Após isso, em um outro local, Park Hyun continuava a treinar, fazendo o possível para ficar ainda mais forte. E enquanto descia o suor, Park Hyun afirmava que já estava ficando entediado de tanto bater no saco de pancadas. E logo próximo dali, 2 homens monitoravam o prota. Já Kim Cheol-soo tentava trazer os outros ex-executivos da Nexus, começando pelo Kim Jiao. Porém, sem sucesso. Recusando com hostilidade, Baek Dong-cheonchon demonstrava desprezo ao vê-lo. O outro ex-executivo Baek Dong-cheonchon nem ao menos olhava na cara. E após ele ir embora, logo próximo dali, era possível ver um homem observando os movimentos do Kim Cheol-soo. E mudando o local, o número 1 da elite do grupo Seosan analisava as informações que havia obtido através de seus subordinados e finalmente decidia acabar de uma vez por todas com ambos, Park Hyun e Kim Cheol-soo. Enquanto isso, Lion Kim e Kim Cheol-soo estavam juntos. Então Lion Kim afirmava que a situação em que eles estavam era a pior possível, pois eles não têm mais anexos e eles agora têm que tomar cuidado com Park Hyun e o grupo de elite Seosan, que seu irmão mais velho estava comandando. Então ele termina dizendo que este é o fim. Mas Kim Cheol-soo rapidamente o interrompia dizendo que ainda não era o fim, pois ele enfrentará ambos sozinhos. Então Lion Kim tentava impedi-lo de fazer tamanha loucura, mas mesmo assim, Kim Cheol-soo seguia em frente. Já Lee Dong-ho era alertado por um de seus subordinados que Kim Cheol-soo havia invadido as instalações deles. Mas Lee Dong-ho calmamente analisava a informação e imediatamente dizia que seria impossível para o Kim Cheol-soo ter reunido toda a Nexus e invadido as instalações com eles. Então na parte de baixo do prédio era possível ver o Kim Cheol-soo, pronto para lutar sozinho. E com um sorriso no rosto. Lee Dong-ho dizia que Kim Cheol-soo estava maluco, de invadir a base deles sozinhos. Já em uma outra parte do prédio, o número 1 da elite da Seosan, Choi Byung-ho, falava que Kim Cheol-soo, sem o apoio da Nexus, irá sucumbir rapidamente. E enquanto Kim Cheol-soo estava batalhando, ele tirava um momento para respirar. Mas um de seus rivais avança com um taco de beisebol. Porém ele rapidamente desvia. E apertando seu punho, ele imediatamente o acertava em cheio. Após isso, um segundo homem aparece. E Kim Cheol-soo novamente acertava com um de seus golpes, o jogando para longe. Então um terceiro homem aparecia. E acertava o Kim. Mas ele também era abatido. E sendo pego, por um chute, seguido de um soco. Kim, ainda assim, persistia. E com esse soco, Kim Cheol-soo estava disposto a não voltar atrás com sua palavra. E mudando de local, no prédio do Oh Jun-woo,
Em Sang-a, havia sido informada de tudo o que estava acontecendo. E após repassar a informação para seus novos aliados, a interesseira se surpreende por Kim Cheol-su ter tomado uma atitude tão imprudente como essa. Já o loirinho dizia: bom, no final das contas, Kim Cheol-su realmente não conseguiu reunir a Nexus. Eu queria que eles pelo menos perdessem a força enquanto lutassem entre si. Bem, e uma pena. Não importa o quão hábil seja Kim Cheol-su, no fim ele não pode fazer isso sozinho. Kim perderá para aqueles subordinados que são da elite, do grupo da família do Lee Dong-ho. E de frente para a porta, Oh Jun-woo mandava a interesseira chamar todos. Pois a próxima luta começará em breve. E voltando ao combate, Kim continuava a acabar com 1 a 1. E enquanto ficava ofegante, Kim imediatamente partia para o próximo. E depois de jogar um deles para longe, alguém em alta velocidade o acertava. Kim Cheol-su, porém, o reconhecia. O número 3 da elite do grupo Seosan, de nome Kang So-yuki. E irritado por ver Kim Cheol-su ainda de pé, ele falava: está aguentando um pouco mais do que o esperado. Mas, se você veio aqui com a determinação para vencer, você já deveria estar cansado. Aqueles com quem você lidou até agora são pessoas destinadas a drenar suas forças. De agora em diante, de toda a nossa organização, você estará enfrentando os melhores. E como você está quase com o pé na cova, cada um deles será difícil de lidar. Mas Kim Cheol-su apenas dizia para ele calar a boca e apenas vir de uma vez. Kang So-yuki então falava: tão arrogante. Mas, Kim, lembre-se de uma coisa. Você não tem ninguém te apoiando aqui. Atualmente você sem anexos. Não em nada. E cuspindo um pouco de ketchup, Kim Cheol-su começa a dizer em pensamento: eu sei que não sou nada. Eu sempre segui só por mim. Eu destruí o meu orgulho, e trai aqueles que me seguiram e estavam dispostos a me ajudar. E agora estou sozinho. Também sei que não há como voltar atrás agora, não importa o que eu faça. Porém, eu não posso desistir de novo. Não posso mais me dar ao luxo de envergonhá-los. Minha obsessão pelo sucesso crescia dia a dia. Se ao menos eu pudesse ter sucesso, realmente não importava o que eu tivesse de fazer. Por quê? Bem, porque eu sou esse tipo de idiota. Porque eu havia decidido fazer tudo isso. Esse é o meu fim. Espera. Por que eu lembrei deles? Depois de tudo, eu ainda me recordei de todos. E cuspindo ketchup, o cara do taco era acertado. Então, todos ali ficavam surpresos. Já o número 3 Kang So-yuki reconhecia o homem em que havia chutado o cara do taco de beisebol, Lee Mun-gil. E com a mão no ombro do Kim Cheol-su, Lee Mun-gil dizia que ele não havia ido ali sozinho, pois os executivos da Nexus haviam ido também. Kim então pergunta de como foi que ele fez para convencer eles a virem. Mas Lion Kim apenas dizia que ele só teve que fazer algo a qual nunca pensou em fazer por ninguém, que era se curvar para pedir ajuda a alguém. Já os dois ex-executivos da Nexus, Jo Seon-gil e Baek Dong-cheon, diziam que foi bom o Lion Kim visitá-los. Mas esse não foi o único motivo de fazer eles voltarem, pois eles também queriam que a relação do passado não acabasse de um jeito tão hostil. Já Kim Ji-el dizia: não nos importamos de ser os vilões, mas não suportamos ficar envergonhados. Então Lee Mun-gil dizia para Kim Cheol-su não se alegrar demais. Afinal eles ainda não o perdoaram completamente. E ele ainda fala que se Kim Cheol-su quiser que todos voltem a confiar nele, ele deve provar isso, sendo melhor em melhorar. E pegando o objeto que Lee Mun-gil havia jogado, Mun-gil novamente dizia:
Que independente se ele tiver sucesso ou falhar no processo, ele tem de ir até o fim sem desistir. E apertando forte o anel da Nexus. Qin Shousu pergunta se apenas isso seria o suficiente para eles voltarem ao que eram. Li Mungil então afirmava que sim. E sorrindo. Qin Shousu novamente se levantava. E falava que não os decepcionará novamente. Kang Souyuki então ficava irritado com a junção deles novamente. Qin então reconhecia o homem que estava se aproximando. O número 1 da elite do grupo Seosan, Choi Byung-ho. E vendo todos os executivos da Nexus reunidos, Choi Byung-ho se surpreende. Mas ele ficava ainda mais surpreso por Lion Qin não ter sido influenciado pelo Lee Dong-ho a virar seu fantoche. Então logo atrás dele, Lee Dong-ho o chama a atenção. E então ele falava que Choi Byung-ho terá de se responsabilizar pelo que acabou de acontecer, e se ele quiser reparar mesmo que for só um pouco do erro dele, ele terá de acabar com a Nexus imediatamente. E em seguida fazer o Lion Qin se ajoelhar para ele, mesmo que ele acabe machucando seu irmãozinho no processo. Após isso, Choi Byung-ho se preparava para avançar. Qin Shousu então se preparava, tentando achar uma abertura. Então ele percebia que ele poderia ler seus movimentos. E vendo isso Baek Dongcheonchon vibrava por Qin Shousu ter começado com um soco. Já Lee Mungil gritava: "Ei cambada, vamos esticar as pernas depois de muito tempo." E sem demora, Choi afastava Qin Shousu com um soco. Mas Qin rapidamente achava uma abertura. E se concentrando ao máximo, ele acertava um direto na barriga, seguido de um direto na cara. E enquanto cuspia ketchup, Choi Byung-ho ficava incrédulo, e em pensamento ele falava: "Eu pensei que ele estava cansado, ainda há alguma resistência. Ele é mais poderoso do que as informações que eu tive acesso." Aqueles olhos de determinação. Na verdade parece que a Nexus ter tomado o país inteiro não foi sorte. Mas você tem de saber os seus limites. E colocando abruptamente no chão. Qin acaba cuspindo bastante ketchup. Logo em seguida Choi Byung-ho dizia: "Qin Shousu, a razão pela qual você conseguiu conquistar a nação foi porque não havia elites. Não importa o quão forte você seja. Para você que costumava brincar com lutadores de quinta categoria, não vai conseguir nos derrotar. Primeiro você se desfaz da Nexus, depois tenta erguê-la de última hora." Que plano ridículo! E sem demonstrar reação com o que Choi havia dito, Qin rapidamente o pega pelo punho. E com uma rasteira, Qin imediatamente muda as posições. Em seguida ele o acertava na cara. Então Qin Shousu fala: "Choi Byung-ho, vejo que você se sente seguro em lutar comigo. Porém, saiba que eu já decifrei os seus movimentos." Galera, se você chegou até aqui, senta o dedo no like, compartilhe, e se você não é inscrito se inscreve e deixa aí nos comentários o que você achou desse novo episódio. Falou!